Meu saudoso bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje de quadro novo aqui no canal. Venho trazer hoje o Top 5 do Espiritismo. A intenção é trazer o Espiritismo para vocês, o estudo dos Espíritos. E aqui tem algumas perguntas. Hoje trago como tema a influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. É um tema bastante pertinente em meio a um cenário que a gente está vivendo, essa questão do Covid-19, do coronavírus, onde tem muita gente em casa, alguns em estado depressivo devido às doenças, enfim, uma cadeia de situações onde muitas vezes os espíritos sim podem influenciar a nossa vida. Então, como os espíritos influenciam nossa vida? Eu vou dar um exemplo bem simples, tanto no lado positivo como no lado negativo, porque aí a gente vai estudando as demais situações desse top 5. Essa é a primeira pergunta: como os espíritos influenciam nossa vida? Eu vou dar um exemplo bem simples, que eu acredito que tenha acontecido na vida de todo mundo, inclusive aconteceu na minha. Por exemplo, você está louco para ir para uma festa. Aí a pessoa vai naquela festa e tal, a pessoa quer ir para aquela festa. E aí quando você se arruma, que consegue, na véspera de ir, dá aquela angústia, aquele sentimento ruim, aquele aperto no peito, e você dá aquele estralo assim, ó, e diz: eu não vou não. Acho que eu não vou não para essa festa não. Estou meio cansado, estou meio com um negócio ruim aqui dentro de mim. Eu não vou para essa festa. E você decide não ir. E aí você descobre no outro dia que aconteceu um assalto no mesmo ônibus em que você ia para aquela festa. Não tenham dúvidas, queridos amigos, queridos irmãos, que esse tipo de situação são a influência dos espíritos benfeitores que nos acompanham, que estão com a gente e não querem o nosso mal. Não está na nossa programação, que quando encarnamos temos uma programação a seguir, uma missão a cumprir. Não está na nossa programação o desencarne naquele momento. Então vem esses avisos, essas influências espirituais para que nós seguimos com a nossa programação, com a nossa missão aqui na Terra. Salve Deus! Eles têm liberdade em modificar o nosso destino? Eis uma grande pergunta. Não, de forma alguma. Eles têm o poder de influenciar uma coisa, mas a decisão final é sempre a nossa, porque Deus determinou uma regra chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma regra para todos. Somos espíritos encarnados. Então, a decisão final é conosco. Aí você me pergunta: e aí, Túlio, por que muita gente se suicida? Por que tem muita depressão? Sim, são influências de nossos irmãozinhos cobradores, né? E aí, essas influências, para quem não tem uma mente fixa, uma mente saudável, leva sim ao suicídio. E aí é uma influência de um exemplo de uma influência negativa, porque eles têm influência sobre a gente, mas a decisão final fica para os encarnados, sobre o livre-arbítrio. Ok? Então, quando você planta algo, você semeia, recolhe aquilo que plantou, né? Você semeia algo, você recolhe aquilo que plantou. O que sentem os médiuns sobre a influência dos espíritos? Veja bem, eu acabei de dizer um dos exemplos que sentimos sobre a influência dos espíritos. Aquela angústia, muitas vezes a causa angústia, às vezes sopro no ouvido, né?
quando estamos em missão, no qual erramos durante a missão, às vezes nossos irmãozinhos de luz, nossos guias, dão esse puxão de orelha. Isso no médio é normal, calafrio, é normal, arrepio, escutar zunidos, né? Então, tudo isso são sintomas de mediunidade. Eu acho que foi isso que a minha amiga Marinalva perguntou no nosso grupo do WhatsApp, né? E aí está esclarecido um dos sintomas. Como identificar se o espírito é de luz ou não? Olha, isso para o médium é muito difícil essa pergunta, porque ele vê, principalmente o clarividente, vê uma pessoa normal, nitidamente, né? E aí, como é que saber porque existem espíritos bons e espíritos ruins, assim como existem pessoas boas e pessoas ruins? Como é que saber que aquela pessoa é boa? Eu vou estar julgando ela? Não. Simplesmente fazendo uma única pergunta: o que eu vou fazer sobre a influência desse espírito? É de Deus? Jesus me ensinou desta forma? Então é preciso você ter um estudo muito grande do Evangelho, não é? De uma forma geral, para não ser influenciado por esses espíritos obsessores, por esses espíritos sabotadores. Tudo isso existe. Então, a gente deve seguir conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. O pressentimento é uma advertência do espírito protetor? É outra pergunta que me fizeram. Sim, um pressentimento pode ser uma advertência do espírito protetor. Por quê? Como eu dei o exemplo na primeira pergunta, você teve aquele pressentimento e ele está nos protegendo neste momento, porque temos a missão a cumprir. E se você teve esse pressentimento, sim, pode ser um indício do espírito protetor, né? do nosso espírito amigo. Então, deixo aqui o fim do quadro, do top 5 do Espiritismo, para a sua vida, para a minha vida. Não deixa de dar likes, porque isso fortalece o canal. E também não esquecer de se inscrever, se ainda pouca gente está se inscrevendo no canal. E aí eu deixo aí esse apelo para vocês que estão assistindo esse vídeo, para que se inscrevam no canal, para dar força e trazer mais estudo do Espiritismo para a minha vida e para a sua, porque isso é uma troca de conhecimento. Salve Deus! Então que Deus nos abençoe e um ótimo feriado e tudo de bom, ok?